Nesse vídeo, eu quero compartilhar com vocês sobre os processos de deixar ir. E eu vou usar no plural processos e não processo, justamente para a gente entender e começar esse vídeo já dizendo que são fases e etapas. Eu quero que, de todo o meu coração, que esse vídeo alcance meninas e mulheres que, assim como um dia eu estive, pensam que não vão conseguir deixar ir. Ou que também alcance meninas e mulheres que nem sabem o que é deixar ir. Será que deixar ir é um botão que a gente aperta, desliga e desliga? Quando eu estava passando pelos meus processos de deixar ir, eu entrei praticamente de paraquedas nessa história. Quando eu ouvi a primeira vez sobre essa expressão deixar ir, por mais que seja muito lógico o conceito, né, o significado do que é que isso significa, eu não tinha noção e nem dimensão do que é que Deus queria fazer comigo e um dia através de mim, através desses processos de deixar ir. E eu confesso para vocês que eu ouvi muitos testemunhos por aí e que eu mesma quis criar para minha mente um conceito errado do que era deixar ir. Eu quero contar para vocês sobre tudo aquilo que Deus foi ministrando no meu coração durante esse tempo, mas eu quero falar de uma forma muito leve, porque eu sei o que é estar ferida, buscando muitas respostas em Deus e muitas vezes querer buscar as respostas que a gente quer ouvir e ser desestimulada a florescer nos nossos processos, a permanecer de pé quando na verdade nós estamos caídas. Então eu quero fazer desse vídeo um momento de adoração ao Senhor, de glorificar a Ele, porque Deus foi fiel na minha história, mas eu vim aqui para te dizer que não é sobre mim. É sobre um caráter de um Jesus que se importa com você e que se Ele foi fiel na minha história, Ele vai ser infinitamente mais fiel na sua história também. Eu sou uma improvável. Para mim, viver o deixar ir era impossível, porque eu tinha um nível de apego com aquela pessoa tão grande que eu desejava na minha mente, no meu coração e no meu corpo, porque o meu corpo ia atrás, o meu corpo segurava, eu tinha um desejo de não deixar ir. Então, se você acha que é impossível para você, eu quero te dizer que é possível sim, porque para mim, eu desejei segurar aquela pessoa. Eu gravei um outro vídeo dizendo que eu orei 6 anos por uma pessoa e eu mesmo orando 6 anos por uma pessoa, Deus me disse não. Não porque Deus me abandonou, não porque Ele é um Deus carrasco, não porque só depois de 6 anos Ele quis me responder, mas foi porque eu demorei 6 anos para entregar de fato o meu coração nas mãos do Senhor. Não quero dizer para você que a minha história vai ser a mesma que a sua, e muito menos que o mesmo tempo que eu passei será o tempo que você vai passar. Eu quero contar e testemunhar através desses vídeos sobre o caráter de um Deus que se importa com cada uma de nós, mesmo quando nós somos um caco, mesmo quando nós somos tão apegadas àquilo que Ele quer que a gente abra mão. Quando eu comecei o meu processo de deixar ir, eu buscava muitas informações de restauração de relacionamento. Eu não queria, de fato, buscar informações sobre qual era a vontade de Deus e muito menos como que eu poderia fazer para ser curada da dependência emocional. Eu queria testemunhos que alimentavam o desejo que eu queria. Eu queria testemunhos que me apontavam a restauração de relacionamento. Então eu me dedicava horas do meu dia para buscar respostas de Deus, entre aspas, naquilo que me alimentava a continuar fazendo o que eu estava fazendo, orar por aquela pessoa. E eu vivi uma dependência emocional muito grande em relação a ela. Eu segurei ela com todas as minhas forças, eu me agarrei a ela com todas as minhas forças. Foi um relacionamento que começou os dois, né, indo ali na mesma frequência, mas de repente eu continuei mergulhando e ele sai de cena e eu tento fazer das minhas orações uma busca, um Senhor, faça a minha vontade, faça o fulano voltar. E nessa questão toda de orar pela restauração do relacionamento, eu me agarrei a Ele através das orações. Eu fiz o que era certo, orar, mas da forma errada, porque a minha oração não era uma petição de bênção, não era uma liberdade, era uma prisão, tanto minha nele, tanto nele em mim. Eu queria essa prisão, eu queria usar a minha oração como se as mãos de Deus fossem algumas cordinhas que eu manipulava através daquilo que eu pedia para o Senhor. Eu comecei todo esse processo com orações egoístas, com orações ali presas à minha própria vontade,
não querendo ouvir a voz de Deus, não buscando ouvir a voz de Deus. E quanto mais eu tentei e vivi aquele processo da minha maneira, mais eu desenvolvi a dependência emocional, mais eu me apeguei àquela pessoa, às formas como ela me tratava, às formas como eu criei, porque eu criei uma versão daquela pessoa para me amar, eu criei uma versão daquela pessoa para ser divertida, para ser companheira, e eu não enxergava que aquela pessoa dava inúmeros sinais de que ela não queria estar comigo. Tudo que ela fazia, e eram migalhas do que ela fazia, eu intensificava de tal forma que eu queria enxergar amor, eu queria enxergar gestos de romantismo em coisas banais, superficiais, em coisas genéricas, daquele tipo que ele faz isso com todo mundo, mas comigo vai ser diferente. E todo esse processo de orar, de desejar, de buscar Deus para que Deus fizesse a minha vontade, foi fazendo com que eu fizesse as coisas certas da maneira errada, porque a inclinação do meu coração era para o meu próprio desejo, e aquilo culminava em mais dependência emocional, porque eu criei uma autoexpectativa de que Deus responderia às minhas orações, de que Deus faria o que eu queria que Ele fizesse, e que eu teria um final feliz com aquela pessoa, seria felizes para sempre. E na proporção que quanto mais tempo passava, mais eu intensificava jejuns, orações, buscas, campanhas e afins, mais eu me apegava àquilo, porque Deus vai fazer. E eu fui criando uma expectativa no meu coração de que aquela pessoa iria voltar, de que nós iríamos ser felizes, de que nós iríamos casar, de que ele iria abandonar as outras mulheres, de que ele iria renunciar à vida que ele vivia, os amigos que ele andava, que eu colocava a culpa, que eram os amigos que nos afastavam. Era os vícios que nos impedia de ser felizes, eram as batalhas espirituais, as pombagiras, as macumbas, as orações contrárias, a inveja que nos afastava. Tudo isso eu colocava como impedimento para o nosso amor. Mas quando, na verdade, o único impedimento que havia era a vontade dele. Eu não quero. E eu não conseguia entender. Eu achava que o diabo que ele estava dizendo através da boca dele que ele não me queria. Várias vezes ele chegou a dizer: eu gosto muito de você, mas... E eu intensificava que esse mas é porque ele estava em dúvida, porque o diabo tinha colocado dúvidas na cabeça dele. E ali eu orava, intercedia e me apegava àquele relacionamento ao ponto de me matar. Eu fiquei uma viúva de homem vivo e me matei. Eu me anulei, deixei de me arrumar, deixei de criar expectativas no meu futuro. Eu fui decaindo em algumas coisas que eu fazia, como faculdade, como estágio. Eu fui deixando de lado as minhas finanças, e aquilo foi fazendo uma bola de neve em questões de dívidas. Eu fui deixando a minha essência de lado, eu fui deixando de me amar, de me cuidar, eu fui deixando de ser feliz. Eu era uma menina alegre, divertida, alta astral, eu era festeira, e de repente eu queria viver a vida daquela pessoa e queria aquela pessoa na minha vida. E ao ponto, assim, de eu me tornei irreconhecível. Eu me olhava no espelho e eu falava: o que tá acontecendo comigo? Só que eu achava que aquele processo todo, que já era a dependência emocional, iria passar. É só uma fase. Só que essa fase foi postergando, foi passando ao ponto de vir ali os pensamentos de suicídio e até as tentativas de suicídio. Para mim, aceitar que eu estava tentando suicidar por amor era uma coisa assim, fora de cogitação. Então eu dizia que era uma tristeza dentro do meu coração tão grande, sabe? Eu não queria colocar o dedo na minha ferida, que eu estava tentando tirar a minha própria vida por conta de outra pessoa, porque eu não aceitava ser rejeitada, porque eu não aceitava ser amada por ela. Se eu entendesse simplesmente que aquela pessoa não queria me amar e pronto, se eu tão somente entendesse que aquela pessoa não me queria, que eu era somente mais uma para ele, as coisas teriam sido mais fáceis, por mais difícil que seria aquela rejeição. Mas não, o apego me fez criar muitas coisas, muitas histórias, muito romantismo, muitos pequenos sinais, me fez criar um futuro, criar uma expectativa de filhos, de casamento, de vestido de noiva, de felizes para sempre, que não existia. E aí eu começo a usar da oração para acessar essa realização desse sonho, desse desejo de amar e de ser amada. É o sonho de praticamente quase todas as mulheres, amar e ser amada. E quando você está ali com a raiz de carência, às vezes você nem espera, mas quando alguém começa a te tratar de uma forma diferente, você
cria uma autoexpectativa naquela pessoa. Talvez você nem gosta dela, do perfil dela, mas pelo fato dela começar a te tratar bem, você já começa a gerar, nossa, nossa, nossa. E esse nossa, nossa, ele vai te levando ali para um abismo que você não consegue dimensionar, que você tá abrindo mão dos seus princípios, que você começa a aceitar tipos de migalhas que em sã consciência você nunca aceitaria, que você tem uma dor que até então a dor dessa vontade de amar, ou por conta de outros relacionamentos que você foi ferida, e às vezes acha que um outro relacionamento vai ser a sua cura, e aí chega aquela pessoa parecendo que é um remédio para sua dor, e aí a gente abre o nosso coração, abre a nossa vida, a nossa família, a nossa intimidade, o nosso corpo para aquela pessoa, e nós não conseguimos ter dimensão de que o que ela oferecia pra gente, de intensidade naquele primeiro momento, era só aquilo. Só que automaticamente a nossa raiz de carência já agarrou aquela pessoa. Eu quero ela pra sempre. Eu não aceito não ter ela, eu não aceito que não seja ela. Quantas vezes eu ia orar ao Senhor pela vida dele, pela restauração desse relacionamento, e eu falava com Deus: Senhor, se não for fulano, eu não quero ninguém, porque eu não consigo mais amar ninguém. E também não quero ser amada por ninguém. Eu me recordo que teve um sonho bem no início, quando eu comecei a orar, quando Deus começava a me dar sinais de que não era aquela pessoa, e eu rejeitava todos esses sinais. Teve um sonho que eu tive, que Deus me mostrava que eu estava dentro de um carro e uma mão de um homem me segurava muito forte, tipo assim, não no sentido de violência, mas de segurança. E não era a mão daquela pessoa, logicamente que eu sabia quem era a mão dela, qual era a mão dela. E eu lembro que na hora que eu acordei assustada, eu falei: Deus, essa mão é a mão da pessoa que o Senhor tem pra minha vida, eu não quero essa pessoa. Por mais que eu tinha sentido muita segurança naquela mão, eu não quis aquela pessoa. E todos os sonhos que Deus me dava com aquele rapaz que eu orava, eram sonhos que só eu abraçava ele, eram sonhos que às vezes eu ia abraçar ele e ele era leve como uma pluma, ou seja, era muito instável. Era uma coisa que eu tinha criado pra mim. E quando eu tive o sonho, né, da mão me segurando forte, um relacionamento que passa segurança, um relacionamento de um homem de verdade, eu rejeitei, porque eu estava completamente apegada àquilo. E como eu comecei a dizer no início desse vídeo, quando nós estamos passando por esse processo, né, de querer restauração de relacionamento, de buscar em Deus essas respostas, a gente começa a buscar literalmente tudo que vai alimentar aquilo que a gente quer ouvir. E no meio desse processo todo, eu encontrei um grupo de WhatsApp de mulheres de todo o país, e eu fui fazer parte desse WhatsApp, e ali eu ficava lendo alguns testemunhos de algumas mulheres, bem no início de tudo, e elas contando que eram muitas mulheres que também estavam em busca de restauração de casamento, de noivado, de namoro e afins. E cada dia uma contava o testemunho, e a pastora orava por ela, intercedia por ela, entregava revelações para ela. E eu ficava ali ouvindo, e eu sempre lia, né, as mulheres contando naqueles testemunhos que depois que elas tinham deixado os amados virem, Deus tinha trago eles de volta. E aí eu comecei a pensar assim: uai, que mágica que é essa? Que método é esse que deixa aí ele volta? Será que é uma oração que a gente tem que fazer liberando essa pessoa? E aí você libera essa pessoa e, sei lá, tipo 3 meses, 2 meses, no máximo 2 meses a pessoa volta? Eu comecei a ouvir esses testemunhos de deixar ir, e alguns testemunhos que eram até positivos, né, alguns feedbacks positivos, que os homens tinham voltado, que os namorados tinham voltado, que os maridos tinham largado as amantes e voltado para casa, e eu comecei ali a ficar assim: opa, deixar ir, eu preciso deixar ir também. E aí teve um dia que eu decidi abrir o meu coração para esse grupo de WhatsApp entre mulheres, assim, porque todas as minhas amigas eram amigas não cristãs. Eu tava começando a voltar para a igreja, e eu não podia contar pra minha mãe, porque a minha mãe não apoiava 100% aquele relacionamento. Ela tratava bem, mas ela não apoiava. E as minhas amigas não eram cristãs, então elas não entenderiam. E eu estava buscando, naquela altura do campeonato, alguém que me pudesse me ajudar em oração, em conselhos, alguém que eu pudesse conversar, abrir o meu coração de uma forma, né, geral, assim, que não fosse pessoas como as minhas amigas que não entenderia aquele meu processo, e nem a minha mãe que iria me julgar. E aí eu fui pra esse grupo de WhatsApp. E um belo dia eu abri o meu coração e eu contei tudo que tava ali, sabe, no meu coração, agarrado, entalado. E eu lembro que uma irmã, ela respondeu a minha mensagem assim: irmã, você tem que deixar esse homem ir, porque você colocou ele em primeiro lugar, no lugar de Deus. Enquanto você não deixar ele ir, não adianta ficar pedindo oração, porque tem coisas que só você pode fazer. E ela falou um monte na minha cabeça, ao ponto assim,
Se ela tentou me ajudar, o tiro saiu muito pela culatra, porque ela me feriu naquele dia. Eu realmente estava começando a minha caminhada, eu realmente era muito imatura. Só que eu me sentia assim, sabe, invadida, eu me senti machucada, eu me sentia a pior das piores, uma idiota, uma retardada. Eu tinha custado abrir o meu coração, eu estava entalada assim, querendo compartilhar com as pessoas os meus processos. E ela veio falar que eu tinha que deixar ir, que eu tinha colocado ele em primeiro lugar, o que de fato era verdade, mas a forma como ela falou, a forma como ela me abordou, a forma como ela cutucou em uma ferida que estava aberta, mas quem tinha que colocar o dedo naquela ferida não era ela. Aquilo me machucou. E aí, na raiva, na angústia, na vergonha, né, da exposição da resposta dela, eu saí daquele grupo e eu falei com Deus assim: eu nunca mais vou abrir meu coração para ninguém. Eu nunca mais vou confiar que as pessoas podem de fato nos ajudar. Eu vou passar esse processo sozinha, eu e o Senhor. Glória a Deus pela vida dessa irmã, né? Porque naquele tempo eu realmente procurava por amuletos para pessoas que eu queria ouvir, que falasse o que eu queria ouvir. E ela falou o que eu não queria ouvir, mas talvez o que eu precisava ouvir naquele momento. Mas ela me feriu muito. E talvez, se fosse uma outra pessoa, aquela pessoa de fato teria saído do caminho, né? Não teria aprofundado. Eu fiz uma coisa praticamente inédita. Eu falei com Deus assim: não, a partir de hoje vai ser o Senhor e eu. E ali foi 6 anos de busca de restauração, de oração por uma pessoa. Somente Deus e eu. Ninguém soube. Minha mãe não soube. As minhas amigas cristãs, não cristãs, não souberam. E depois, quando eu fiz amizades cristãs, elas também continuaram sem saber, porque eu me posicionei a não contar para ninguém. O que foi muito bom, porque muitas coisas que eu aprendi nos meus processos foi diretamente do Senhor, mas também o que foi muito ruim, porque eu passei um processo de solidão muito grande. Eu não tive pessoas para me aconselhar, nem mesmo para me ajudar em oração. E talvez, não é 100% certeza, mas talvez, se eu tivesse pessoas do meu lado, o processo teria sido menos de 6 anos. Mas glória a Deus por isso, porque hoje eu entendo que tudo que eu vivia era necessário que eu vivesse. Eu já não sou mais a mesma pessoa do início desse processo, mas eu disse ao Senhor que eu seria diferente, eu queria ser diferente na vida das pessoas. Eu não queria falar desse processo de deixar ir com tanta ignorância, com uma forma rude, não tendo empatia pela dor, pela ferida que a outra pessoa causa, que a outra pessoa tem. Mas eu também não posso ser alguém que vai passar as mãos na sua ferida de forma que o seu processo seja mais longo do que realmente deve ser. Porque eu tenho convicção de que 6 anos foi um tempo que Deus me tratou, bênção, mas também poderia ter sido menos. Mas não vou levantar a bandeira de arrependimento, porque eu dou glórias ao Senhor por esse tempo todo, porque Deus fez grandes coisas na minha vida. Mas hoje eu quero falar com vocês de tudo isso que Deus foi ministrando no meu coração. O que é o processo de deixar ir? Antes de falar do deixar ir, o lógico é que para você deixar alguma coisa aí, é porque você tem que ter dimensão de que você está segurando aquela pessoa com muito mais força do que, de fato, deveria segurar. Porque se algo é seu, essa coisa simplesmente fica do seu lado sem você precisar fazer esforços humanos, sem você fazer chantagens emocionais, sem você querer pensar em engravidar como eu pensei, porque eu ficava tão apegada àquela pessoa que eu pensava assim: se eu engravidar dela, é a forma da gente se manter conectado o resto da vida. E graças a Deus, eu vou contar isso em um outro testemunho, mas eu cheguei a ficar sim, a gerar um feto, na verdade, não desenvolveu assim, porque o Senhor não permitiu, mas porque Deus foi bondoso na minha história. Mas eu estava tão apegada, tão dependente daquela pessoa que eu tentei, com as minhas próprias mãos, com o meu próprio corpo, segurar aquela pessoa com um filho. E aprove o Senhor que esse filho não fosse gerado, para vocês terem noção de que realmente não era para ser, não era aquela pessoa de Deus para minha vida. E eu não consegui ter dimensão disso. Eu achava que era só um tempo do Senhor na minha vida, que Deus iria trazer aquela pessoa para mim. Então, esse processo, né, de apego é exatamente isso. É você querer segurar uma coisa com tanta força que você começa a perder dimensão do que você merece, da sua identidade, de quem você é. E você, para segurar aquela pessoa na sua vida, você começa a aceitar migalhas, traição, humilhação, começa a mendigar afeto, mensagem respondida, que às vezes você manda uma mensagem, a pessoa visualiza e não responde, você fica: vai me responder não, humilhando, sendo que é muito lógico, se você tá conversando com alguém,
o responder é o mínimo que a pessoa pode fazer. Então, se ela não faz o mínimo, como que a gente vai buscar daquela pessoa o máximo? O respeito, a fidelidade, quando nós não estamos perto. Então, esse apego faz com que você aceite tantas coisas daquela pessoa porque você tem medo de se posicionar, porque você sabe que se posicionar, você vai ter que abrir mão daquela pessoa. Você vai ter que realmente lutar com os seus princípios, para os seus princípios prevalecer na sua vida. Então, muitas vezes, a gente faz vistas grossas. Você aceita uma pessoa dizendo, olha, fulano te traiu. Você aceita uma mensagem no celular que não é nem um sinal de traição, não. É uma confirmação. Você faz vistas grossas, você briga, mas passa algum tempo depois, você finge que aquilo não existe. Porque os seus princípios vão indo por água abaixo. De tanto segurar aquela pessoa, você se perde, você se esvazia para você ser alguém somente presa àquela pessoa. Você anula a sua vida, você nega a sua família, você nega a sua profissão, a sua faculdade, os seus sonhos, os seus desejos, porque você precisa ser babá, você precisa ser mãe, você precisa ser um big brother daquela pessoa, você não tem mais prazer na sua vida, porque você fica o tempo todo tentando investigar o que aquela pessoa está fazendo. O apego faz com que a gente fique doente, com que a gente perca a nossa sensibilidade de enxergar a vida com os olhos que Deus nos deu. Eu me perdi, eu era uma antes e uma depois daquele relacionamento. Eu me tornei irreconhecível e muitas vezes eu chorava porque eu não tinha mais prazer na vida. Isso tudo é coisa que o apego faz com que a gente sinta. O apego nos adoece e a doença do apego, amadas, é pesada. Ela é pesada porque você começa a viver fardos que você não está preparada para suportar. Você começa a aceitar a humilhação que você não está preparada para suportar as sequelas daquilo. O apego faz com que você segure algo que não quer ficar na sua vida, faz com que você comece a enxergar coisas que não são coisas saudáveis para o seu futuro, faz com que você fique presa em um lugar que não vai te apontar o propósito do caminho que Deus quer te levar, te direcionar. O apego faz você ficar presa a uma pessoa e deixar de conhecer infinitas outras pessoas. O apego faz você fazer escolhas que não são escolhas produtivas, ao ponto de você sair do seu emprego, ao ponto de você não querer mudar de emprego, porque você quer continuar preso naquela pessoa. Faz você não investir nos seus sonhos, porque você acha que se você investir no seu sonho, você vai crescer tanto ao ponto de sair do controle ou de perto daquela pessoa. O apego adoece, o apego mata, o apego faz com que você queira segurar alguém que, na verdade, aquela pessoa não precisa ser segurada, amadas. Quem gosta da gente vai ficar pelo simples fato de querer ficar. E nesse processo todo de apego, a gente vai vivendo um amor, entre aspas, contaminado, corrompido. Você acha que amor é ciúmes. Você acha que ele falar da sua roupa de uma forma assim, vai sair com essa roupa colada, com essa roupa curta, com esse decote, assim, assado, é sinal de romantismo. A gente começa a inventar algumas coisas e o apego é morte. E o processo de deixar ir é um processo para fracos. Eu achava que só as pessoas fortes conseguiam deixar a pessoa ir, mas quando eu comecei a viver os meus processos de deixar ir, eu tive uma só certeza: Deus, eu sou muito fraca. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não me ensinar, porque eu não sabia o que era deixar ir. Quando eu comecei a ouvir os processos, o que eu tinha que deixar ir, eu perguntava para Deus: Deus, o que é isso? É um botão que você aperta, liga e desliga? É uma memória que você tira como se fosse um fio de cabelo arrancando da sua cabeça? O que é um processo de deixar ir? A gente começa a ficar tão frenético em querer fazer as coisas como método que você perde até a dosagem do que é certo e do que é errado. Porque quando eu comecei a ouvir os testemunhos que as mulheres tinham deixado seus maridos e tinham voltado, eu comecei a fazer orações midiáticas para Deus, orações de aparência. Eu falava com o Senhor: Deus, eu deixo fulano ir, mas era só da boca para fora. Era só um método que eu queria copiar e colar daquelas mulheres, já que com elas tinha dado certo, então eu vou fazer também porque comigo vai dar certo. Mas não é uma oração de entrega, é um processo de redenção. Quando você tá apegada àquela pessoa, você não consegue ter dimensão do quanto que aquilo está te ferindo. E aí você simplesmente vai deixando ser levada. E você vai criando um valor para aquela pessoa, para aquele relacionamento, para a história que você construiu, um valor gigantesco de algo que simplesmente não existe. E aqui eu quero começar a dizer para vocês como que foi o meu processo de deixar ir. Dando o conceito do que é o processo de deixar ir, é o fato de você entregar alguma coisa. É um movimento de entrega. É um movimento, não é só abrir a boca e orar. É um movimento de entregar a Deus aquela pessoa, o seu sonho, o seu desejo, que você precisa ter dimensão, que você está entrelaçada naquilo.
Não tem como ninguém deixar alguém ir se não ter primeiro a dimensão de que você está segurando algo, verbalizar, ter um entendimento muito profundo de que aquilo que você está segurando está exigindo tanta força de você para segurar aquilo, que você precisa entender que se você precisa segurar é porque aquilo não quer ficar. Porque se você simplesmente ficar aqui cuidando do seu jardim, você vai atrair quem vai ser atraído pela sua beleza, pelo seu florescimento. Você não precisa se esforçar para agarrar aquela pessoa. Esse é o primeiro passo do deixar ir, esse desapego, esse movimento de entrega, esse abrir mão de algo que não te aponta o futuro, esse fato de deixar uma pessoa simplesmente voltar para onde ela deveria estar, que é o lugar de origem. Não é tentar levar ninguém para o seu futuro, é simplesmente deixar a pessoa tomar o rumo dela. Fulano, hoje eu te libero da gaiola que eu te prendi, porque é uma prisão. Você prende aquela pessoa, eu prendo aquela pessoa e fico presa àquela pessoa, porque eu queria estar presa à vida dela. E sabe qual é a verdade, amadas? Que a vida que ela tinha não era a vida que eu queria. E para eu estar na vida dele, eu tive que abandonar os meus sonhos, a minha faculdade, a minha profissão, tudo isso porque era tão fissurada, tão cega naquela pessoa, que eu não conseguia ter dimensão de que para ser feliz, como eu pensava, eu tinha que abrir mão daquilo que eu quis a vida inteira e julgava ser a minha felicidade. Então esse movimento de abrir mão de algo, de desapegar, é o fato de você entregar nas mãos do Senhor Jesus esse fardo que está te matando ou que já te matou. Mas o primeiro passo para você deixar alguém ir é você ter convicção de que essa história que você criou na sua mente é uma história criada e não parte de uma realidade. Ao ponto de você começar a se sentir tão constrangida com as suas próprias memórias, você começar a fazer um feedback, um balanceamento da história que você tem criado, como eu disse no outro vídeo, eu comecei a ter percepção de que eu estava mais tempo sem ele do que com ele, que eu tinha conquistado mais coisas sem ele do que com ele, que eu tinha ido em mais lugares sem ele do que com ele. Ou seja, será que vale a pena mesmo ficar nessa espera por alguém que eu quero que chegue, mas eu já estou vivendo tantas coisas sem ela? Será que não é melhor? Eu comecei a colocar os dedos na minha própria ferida. Mas o primeiro passo, como eu disse, o primeiro passo é você ter dimensão que você realmente está segurando alguém. Porque enquanto você verbalizar e normalizar que isso aqui é amor, que isso aqui é romantismo, você não vai ter o conceito real do que é isso aqui. Prisão, doença, dependência emocional. E eu digo mais profundo ainda, pecado, idolatria. Eu comecei a fazer tratamentos com uma psicóloga cristã na época, que depois ela teve que se mudar e eu não consegui finalizar o tratamento com ela. Mas ela me disse algo que mudou a minha vida. Ela disse assim comigo: Ju, se você ama alguém, a melhor coisa que você pode fazer por esse alguém é não idolatrá-la. Ela me deu o exemplo ainda dos astros de Hollywood, dos ídolos de Hollywood. Olha como eles são idolatrados. É a destruição deles. Olha o Justin Bieber, a idolatria destruiu esse menino. Olha o Michael, olha esse, olha aquele. Eu fui vendo o histórico daqueles ídolos que eram adorados, idolatrados por uma multidão. O homem não tem estrutura para ser idolatrado. Então a maior prova de amor que eu posso dar para alguém que eu amo e que eu quero amar é não idolatrar. Então você precisa verbalizar que esse segurar, que esse apego é um pecado e que você está se matando e matando essa pessoa. E quando você tem essa dimensão, quando você verbaliza essa dor, você pensa assim: meu Deus, eu preciso de uma ajuda. E é aí que você começa a buscar ajuda no único que vai te entender. No único que vai te entender a fundo, porque Deus sabe onde está a raiz da sua carência. Deus sabe se foi na sua infância, se foi na sua adolescência, se foi na vida adulta, que essa raiz começou a ser apodrecida. E só Ele tem a água viva que flui do grande amor dele, que cura raízes feridas. Somente Ele. Você pode ter a ajuda de pastoras, de amigas, de intercessoras, mas não existe nada que vai substituir a água viva, purificadora, que tem o poder de curar a raiz da sua carência, que começa na raiz da carência e gera fruto de dependência emocional, de idolatria, de apego e afins, ao ponto da gente querer prender aquela pessoa pra gente mesmo. Então a primeira coisa é isso: você precisa verbalizar o que você está vivendo. Você precisa chegar ao seu próprio conceito de que esse
fato de você querer viver para amar essa pessoa e querer que ela viva para você chama-se dependência. E tudo isso que você tem feito de ficar 24 horas vivendo uma vida para ela, buscando saber onde ela está, se chama apego. A segunda coisa é você ter essa dimensão, esse constrangimento que é o Espírito Santo que nos faz viver e buscar freneticamente a cura no Senhor Jesus. É verbalizar suas dores, os seus apegos, é buscar no Espírito Santo recordação de onde foi que a sua raiz de dependência emocional começou a ser gerada e ir a fundo, porque eu entendi nos meus processos que o problema não era aquela pessoa, o problema era eu. Eu poderia simplesmente deixá-lo ir, mas eu queria me envolver com outra pessoa. E quando você deixa alguém ir, amadas, é deixar ir mesmo. Se eu deixo aquela pessoa ir e pego outra pessoa, eu não tô deixando a pessoa ir, eu tô repondo um no lugar do outro. E quando eu entendi que o problema da situação era eu, porque eu poderia deixar ele ir, viria outra pessoa, eu continuaria sendo dependente emocional, porque havia dentro de mim uma raiz de carência que antecedia aquele meu relacionamento, porque todos os outros relacionamentos que eu tinha inclinações para ser dependente emocional. A única diferença é que nesse relacionamento eu fui muito intensa. Talvez também por conta da idade que estava chegando, aí a gente já começa a realmente querer casar, o reloginho biológico começa ali a apitar, e aí eu fui muito intensa nesse relacionamento, mas olhando para trás eu vejo que eu tinha dependência emocional em todos eles, só que em pequenas proporções. Então o próximo depois daquele, se Jesus não curasse as minhas raízes, eu continuaria dependente emocional dele. E eu poderia me casar e ser dependente emocional daquela pessoa. Eu poderia conhecer alguém cristã, mas continuar dependente emocional. Eu poderia destruir minha vida, a vida de outra pessoa, dos meus filhos, se eu não entendesse que eu estava doente. As minhas raízes estavam doentes e eu precisava de ajuda. E aí quando você entende que precisa de ajuda desse médico dos médicos, desse remédio chamado águas purificadoras, você vai para o seu secreto. E ali no seu secreto, você chora o choro que você pode chorar e ninguém vai te condenar. Ninguém vai tirar uma foto e colocar nas redes sociais, porque hoje em dia nas igrejas estão assim, né? Você tá lá se quebrando na presença do Senhor e vem alguém com uma filmagem e de repente tá você lá, com a boca aberta. No secreto, não. Ali no secreto, você tem a sua oportunidade de contar para Deus o que dói, o que você tem feito, o que tem te constrangido, o que aquela pessoa fez e falou. Ali no secreto, você vai conversar com Deus. E no secreto, você vai fazer as orações mais sinceras da sua vida, de quebrantamento. Vai fazer as orações erradas, como muitas vezes eu fiz, tentando ensinar Deus a ser Deus. Mas no secreto é precioso. No secreto não existe isso de você tentar viver de aparências, porque ali Deus te quebra. Só da presença dele chegar, você não consegue suportar as suas maquiagens. As suas dores são expostas quando a presença do Senhor Jesus chega. Então, o processo de deixar ir significa estar ali no processo. Eu não vou dizer pra você assim, amada, deixaria você excluir o fulano das redes sociais, sendo que você exclui e faz um fake pra ficar observando ele, sendo que você exclui, mas tem um pombo correio que todo dia manda mensagem dele pra você e você pra ele. Existe algo que precisa acontecer primeiro no secreto e depois no mundo físico, no mundo natural. E eu quero dizer sobre isso, ali no secreto, quando você não consegue ser essa aparência toda que você diz ser na frente das pessoas, você começa a contar para Deus os seus desejos do seu coração, as suas memórias, criar suas expectativas, ao ponto de você entregar para Deus em palavras tudo aquilo que está dentro de você e permitir com que o Senhor te mostre se aquilo que você criou desse relacionamento realmente tem valor. Porque nós já entendemos que muitas vezes quem coloca esse super valor nessa pessoa somos nós mesmos. Quem pega um simples oizinho, um simples olhinho de mensagem intensifica, meu Deus, como se aquilo fosse um pix de R$1.000, somos nós. Ali no secreto, quando você conta pra Deus o que você sente, por que você tá apegado àquela pessoa, por que você gosta dela, você vai contando pra Deus aquilo que você valorizou e deixa com que Ele vai te mostrando, será que esse relacionamento é tão isso mesmo que você tá dizendo? No secreto, o que tem valor pra Deus torna-se muito valoroso. No secreto, o que não tem valor para Deus perde o valor. Esse é o poder de uma oração sincera, de uma conversa sincera. Você abre o seu coração para Deus, mas deixa Deus fazer um check-up no seu coração. E aquilo que para você foi super valorizado ao ponto de criar ali uma caixinha de imaginação, no secreto Deus vai te mostrando, te constrangendo. Filha, não é assim. Filha, essa mensagem não teve esse sentido. Filha, aquele elogio não foi assim, desse sentido que você está pensando. Filha, aquele sinal que você interpretou não era aquilo que eu quis dizer.
Filha, aonde você viu resposta minha era só coisa do cotidiano diário. Filha, aquela promessa que eu te fiz não tem a ver com aquela pessoa. Ele vai dizer isso para o seu coração. E aí, no secreto, quando você começa a ter raízes de relacionamento com Deus, aí sim, vai chegar um momento que do secreto vai precisar ter os novos posicionamentos. Realmente, nós vamos precisar ter posicionamento. Lembrando que deixar ir é o quê? É movimento de entrega. Eu preciso aprender a sair de cena, mesmo que doa. E doa muito para não doer nunca mais. Eu vou precisar, sabe o quê? Parar de ir nos lugares que ele tá. Ah, mas é porque eu cheguei lá primeiro. Mas eu quero cura, não quero? Então eu vou precisar renunciar. Não, mas eu amo a vida da mãe dele, então eu vou continuar conectada com a família. Quer cura? Vai precisar fazer movimento de entrega. Não, mas é porque eu amo os amigos dele. Não, mentira! Até pouco tempo atrás não amava ninguém. Agora quer saber informação, fica o tempo todo lá. Ah, eu amo os amigos, começa a seguir as namoradas dos amigos. É movimento de entrega, quer cura, quer obedecer à voz do Senhor, quer contar um testemunho de restauração de vida. Vai ter que fazer movimento no mundo espiritual, através do secreto, e também movimento no mundo físico. Vai ter que chegar a apagar fotos, vai ter que parar de fazer fake, ficar correndo atrás dele, vai ter que parar de ir ficar fiscalizando qual é o pagode que ele tá, qual é a festa que ele tá, qual é o culto que ele tá, pra gente que é cristã, pra gente que não é cristã. Vai ter que deixar os pombos correr embora, sabe aquele amigo que você manda mensagem pro fulano, o que fulano falou de mim? Vai ter que liberar esse pombo mensageiro vai ter que ir embora. Ah, mas eu amo a família dele, vai ter que deixar de ir em algumas festas sim. Não, mas é porque todo mundo me ama, mas a sua cura é mais importante. O seu cuidado de auto-amor é mais importante. O que for para ser seu, a amizade das pessoas que vocês têm em comum, vai ser. Mas em um primeiro momento, nós precisamos sim ser como uma cidade fortificada pelo Senhor. Tem até aquela música do Gabriel Guedes que fala assim, parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Vai haver um momento da gente, sim, no mundo físico, você ir para uma cidade fortificada chamada os braços do Senhor Jesus. E começar a ter ali no seu secreto, que agora começa a ser direcionado pelas suas novas direções no mundo natural, quando você começa a se afastar de tudo aquilo que te conecta àquela pessoa, o Senhor vai começar a dizer para você o que é valioso para Ele, o que é valioso para o Senhor vai se tornar valioso para você, de tal forma que você vai começar a se posicionar no mundo natural. Por mais que vai doer, por mais que vai trazer insegurança, você vai entender que está fazendo o certo. Um dos meus maiores medos no meu processo de deixar ir era sair de cena e aquela pessoa esquecer de mim. Eu tinha um medo de perder o controle, eu tinha um medo de sair de cena e outra pessoa entrar em cena, entrar no meu lugar. Mas o que eu precisei entender é que a pessoa já tinha colocado 1000 outras mulheres no meu lugar. A verdade que eu precisei entender é que não havia um lugar para mim na vida daquela pessoa, era uma escolha dela, eu era só mais uma no meio da multidão. A verdade é que ela quis sair da minha vida, e amadas, muitas vezes a pior coisa da nossa vida não é nem uma porta aberta, não é nem uma porta fechada, é uma porta entreaberta. É você deixar alguém ali no meio do caminho. A porta não abre e não fecha porque você colocou a projeção de alguém. E tudo que vai acontecer na sua vida, você não consegue se posicionar, você não consegue se decidir porque você pensa assim, mas e se eu for e fulano voltar? E se eu me relacionar com outra pessoa e do nada a pessoa mandar uma mensagem? Você não consegue se posicionar de uma forma geral na sua vida porque você está o tempo inteiro pensando que o fulano vai voltar. E se, o e se mata. Esse e se é uma porta entreaberta que não te deixa ir para um lugar de futuro, que não te deixa conhecer coisas novas, até mesmo ser curada. Eu sempre bato na tecla que deixar ir não é você deixar a pessoa ir num dia e já começar a postar foto com outra pessoa na internet para parecer que você tá bem. Isso é reposição, e reposição você tá mudando a dor, recolocando a dor em outro lugar. Você vai continuar tendo agora duas dores. A responsabilidade de estar com uma pessoa versus toda a carga que você carrega daquela pessoa voltar. Existe um tempo para você entender o que é o deixar ir. Muitas vezes a gente começa a deixar ir a pessoa na dor mesmo, no corpo. A palavra do Senhor vai nos dizer ali em Deuteronômio que amarás o Senhor teu Deus de corpo, alma, espírito e força. Não é só da boca para fora não. O meu corpo precisa dizer que ama Jesus. O meu corpo vai precisar sair de cena. O meu corpo vai precisar apagar mensagens, fotos. O meu corpo vai precisar deixar as pessoas que trazem mensagens que vão me criar outras expectativas longe de mim. O meu corpo vai precisar parar de buscar profecias profetadas que alimentam o que eu quero ouvir.
profecias genéricas. O meu corpo vai precisar de parar de ficar ouvindo aquelas músicas que me fazem ficar sofrendo, porque agora eu estou buscando cura. Lá no início do processo eu entendi que eu estou o quê? Doente. E agora eu preciso buscar cura. E tudo que é remédio, tudo que é cura, que me aponta uma cura em Cristo, eu preciso ser e viver. Secreto? Então vamos para o secreto, Jesus. Do secreto eu preciso ter posicionamento? Então vamos. Eu estou aqui para dizer, amadas, que embora o processo comece no secreto, não tem como deixar ir. Se você também não se posicionar no mundo natural. Mas muitas vezes a gente inverte, a gente quer fazer as coisas no mundo natural, achando que é ferro e fogo. Você não consegue, você até deixa ir por um dia, 2 dias, um mês, mas daqui a pouco tá lá buscando, batendo na porta da pessoa, se humilhando, se mendigando, chorando, dizendo 1000 coisas porque você deixou ir de forma errada. Você mudou a ordem, você quis primeiro deixar ir no mundo natural. E não foi para o secreto, mas no secreto o Senhor nos constrange. No secreto, aquilo que eu potencializei como muito valor, Deus vai me mostrando que não tinha tanto valor. E aí no começo que você vai se entregando, vai se rendendo, Senhor, eu abro mão disso, eu abro mão daquilo, você vai vivendo algo que você não viveu a ferro e fogo antes, que é desejar viver a vontade de Deus, que é amar o que Deus ama. E aí quando você vai viver esses primeiros desapegos, que são difíceis, tem que doer, amados. Se você pensa você colada com alguém, de repente você vai ter que descolar daquela pessoa, dói. Mas depois que você dá os primeiros passos de desapego, que descolou, é mais fácil simplesmente falar assim, fulano, pode ir. O primeiro passo dói, mas tem que doer muito para não doer nunca mais. Porque se doer só essa pontinha aqui, a tendência é você colar rapidão de novo. Se doer só um dia que você excluiu a pessoa do WhatsApp, não vai doer da próxima vez, porque a tendência é você voltar de novo. Não, eu excluí o fulano do WhatsApp, bloqueei. 3 dias depois tá lá desbloqueando. Por quê? Esse processo de deixar ir não fluiu do secreto. Ele precisa fluir do secreto. E ali no secreto, Deus ele vai começar a te falar coisas que se eu falar, vai entrar no ouvido e sair no outro. Deus vai te dizer coisas que pregações que você ouvir vai falar, vai entrar aqui e sair ali. Porque Deus tem o jeito certo de nos ensinar. Ele sabe como que a minha mente absorve informações. Ele sabe como você interpreta as coisas. Então ele vai dizer coisas dentro daquilo que ele sabe que você vai aprender. Deus é mestre. Jesus é professor. E ele tem dinâmicas e didáticas onde só ele sabe nos ensinar o que a gente precisa aprender. E ali no secreto, o Senhor vai começar a te dizer coisas que de cunho normal você não conseguiria entender. Mas agora sim, com Jesus te dando sonho, visão, pregação, queimando no seu coração, você começa a levar o seu secreto para as suas atitudes no mundo físico. Vai ser difícil? Vai. Mas é necessário fazer as escolhas que vão doer? Sim. Mas vai chegar um dia que eu não vou sentir mais dor? Vai. Mas é rápido? Também não. Mas é necessário? É. Sabe por quê? É muito apego para um processo ser muito rápido. Tudo que é rápido desconfia. Quanto maior o seu apego, mais tempo de processo vai ser necessário para acontecer de uma forma intensa e verdadeira. Até você decidir, agora, Senhor, que eu desapeguei, eu deixo a pessoa ir. Porque muitas vezes você quer deixar a pessoa ir, mas não desapegou. A pessoa está indo, você está indo embora com ela. Ah, Deus, eu vou deixar o fulano ir. Então o fulano pode ir embora. O fulano foi embora mesmo, então eu vou orar para quê? Vou permanecer na presença, eu vou embora junto com ele. Vou ficar na igreja, vou me converter, vou me batizar. Não, Deus não ouviu minha oração, então eu vou embora com ele. Não. Primeiro precisa ter o desapego daquela pessoa. O fato realmente de aliviar o fardo. E depois você libera ela. Fulano, no mundo espiritual eu te libero. Porque muitas vezes nesse processo de apego à pessoa, o que a gente faz? A gente continua longe, fisicamente longe, mas mentalmente conectado. Oração é uma coisa que nos conecta a pessoas no mundo espiritual. Não, eu vou continuar orando por fulano, que eu sou crente e eu tenho que interceder por ele. Mentira nossa! Essa foi a mentira que eu mais contei. Eu queria me manter conectada a ele de alguma forma. E aí eu orava. Mas quando eu entendi que a minha oração, eu queria ainda me manter no controle de tudo, que eu fazia, como diria o Nelson do Eu Escolhi Esperar, da minha oração uma macumba gospel, aí eu pensei assim, não. Eu tô fazendo certo pelo motivo errado. Eu tô fazendo algo bom, que é orar, mas pelas motivações do meu coração que ainda tá apegado. E ali eu comecei a orar por esse desapego. Ali, quando já tinha passado muito tempo do meu processo de oração por aquela pessoa, que eu tava ali sentindo já o Espírito Santo me constranger, que era a hora de deixar aquela pessoa ir, eu fui tendo as minhas orações mais profundas com o Senhor. Eu fui me questionando, Deus, essa vida que eu levo não é uma vida
feliz, eu ainda guardo um segredo no meu coração. Eu já fluí em tantas áreas da minha vida, conquistei ministério, formei, tô aqui abrindo a minha empresa, tô tentando conquistar minha independência financeira, mas ainda guardo no meu coração esse segredo que muitas vezes me faz ter a sensação de que eu tô presa, e tava presa numa porta entreaberta, presa numa expectativa. Quantas vezes apareceu pessoas e eu dizia assim, não vou me conectar com ninguém, não vou me relacionar com ninguém, porque e se fulano voltar daqui 3 dias? E se eu começar a namorar hoje e fulano aparecer, esse se mata, esse se aprisiona, esse se bloqueia, esse se faz com que você não floresça tudo que você precisa florescer. Esse se faz com que a gente crie uma realidade surreal, inimaginável, e a gente se apega, né, a essa imaginação. E o fato de deixar alguém ir é você verbalizar que você criou uma versão daquela pessoa. Como diria a música de uma cantora sertaneja, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. Na música parece tão bonitinho, parece uma melodia tão maravilhosa, mas é dor, é doença, é obsessão, e tudo isso é fruto de um pecado. A dependência emocional é fruto do pecado. A dependência emocional é uma maldição culminada pelo pecado. Romanos 1 vai dizer sobre isso, que por conta da nossa inclinação para o pecado, o Senhor permite que os nossos amores sejam assim, radicais, ao ponto de ser possuidores de nós mesmos. Isso é fruto do pecado, e amada, nós não podemos aceitar de forma romântica, colocando flu-flu, que eu estou debaixo de uma maldição chamada dependência emocional. Eu preciso ter essa dimensão. Eu tô doente, eu tô com pecado na minha raiz e tá dando frutos de pecado no meu comportamento, que eu estou morta, aprisionada. Prisão é pecado, é corrente do pecado. Eu vou bater nessa tecla para você ter dimensão de que nós não estamos debaixo de uma expectativa de uma linda história de amor. Nós estamos debaixo de uma maldição chamada pecado. E pecado quem liberta é Jesus. Pecado quem perdoa é Jesus. Somente nele nós vamos entender o que é valoroso para ele, e o que é valoroso para Deus vai se tornar valoroso para mim, ao ponto de abrir mão daquilo que não é para ser. Não é para ser, não vai ser. Nós precisamos colocar o dedo nas nossas feridas. Meu Deus, se não é para ser, não é para ser, não vai ser. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Isso você precisa entender. Deus tem um plano para sua vida. E se ele tá tirando algo que não é para ser, é porque isso não faz parte do plano dele. E por mais que hoje você pense que é o que tem que ser, não tem que ser. E se você realmente agarrar e conseguir conquistar a sua vontade, onde você vai parar, minha amada? O que a nossa teimosia pode fazer em nossas vidas a longo prazo? Mas eu vou conquistar o casamento, eu vou conseguir a que preço, a que custo, de uma rejeição que vai ser de tempos em tempos, de alguém que já deixou todos os sinais que não te ama, e por mais que pode aceitar assinar um contrato de casamento com você, não vai passar de um contrato e não de uma prova de amor. Por mais que eu pensei, eu tentei, eu gerei com as minhas próprias mãos um filho. Eu gerei com as minhas próprias mãos pegajosas um filho, para que eu pudesse me manter conectada àquela pessoa. Hoje eu sou livre para adorar o Senhor, para ter uma nova história. Se aquela criança tivesse sido gerada, eu estaria realmente presa àquela pessoa até hoje. Mas a que custo? Assim como eu sei que muitas moças estão conectadas. Mas eu não quero dizer para você, eu sei que estou falando com mulheres que têm filho com esses homens. Mas eu também estou conversando com meninas que querem ter. Então, o que eu quero dizer para esses dois tipos de grupo, você que não tem e quer se prender, eu tenho certeza que se as outras meninas que têm filho com esses homens pudessem te contar um testemunho, elas te dariam o maior testemunho de não faça isso. Mas você que já tem um filho entrelaçado com essa pessoa, o fato de você deixar ir essa pessoa não vai fazer com que ele deixe de ser pai desse bebê, essa criança é bênção na sua vida. Mas quando você deixa ir, aquela pessoa não faz mais parte da sua história, é a história do seu filho. E agora o seu filho não tem mais uma história, ele tem duas, a história da mamãe e a história do papai. E se o filho vê a mamãe bem, a tendência da mamãe estar bem e florescer esse filho é muito maior do que o pai. Porque geralmente esses homens, podem ter homens bons, com certeza, pais bons, né? Homens que não foram tão bons, mas se tornaram bons pais. Isso é ótimo. O filho vai ser super florido, vai ser uma criança saudável de mente. Mas se o seu filho tiver apegado a esse pai, ao ponto de ser uma doente por esse pai, isso vai influenciar na vida dele. Então, esse ponto positivo, né? Ah, mas eu tenho um filho, então quer dizer que pra mim acabou? Não.
Quer dizer que você ainda tem uma história maravilhosa para construir com o seu filho, uma história nova com o seu filho, de uma pessoa que vai se conectar a você, de uma pessoa que vai amar você e seu filho, e você vai ali florescer junto com o seu filho. Ah, mas eu vou estar conectada? Vai, mas agora você tem que ter a oportunidade, buscar essa oportunidade no Senhor de ter uma nova história. O que esse seu passado faz depois que você deixou ele ir, não vai te influenciar, não vai te machucar. Mas vai machucar meu filho, Ju, mas ele vai ter uma mãe tão super protetora, tão curada, porque ela viveu o processo de desapego dela, que o que o pai machucar o filho, a leoa vai cuidar. É graça. O Senhor tem graça para liberar para mães. Tem graça para liberar para mulheres que têm filho com esses homens que elas precisam ir. Isso não é o que eu digo, isso é o que eu sinto no meu coração inteiro. O Senhor tem mandado dizer que Ele tem graça. O processo de deixar ir não usa seu filho como um álibi, como um suporte, como uma bengala para manter esse homem preso na sua vida. Vá viver a sua vida, mãe leoa. Vai construir uma nova história para você e seu bebê, para você e sua criança, ou para os seus filhos, se forem 2, 3. Vai viver uma nova história. Deixar ir. Não usa isso como desculpa para continuar no lugar que te fere. Não usa isso como desculpa para continuar num lugar que te machuca, que te sufoca. Faça uma posição pelos seus filhos, toma uma posição pelos seus filhos. Feche a porta ou deixe ela aberta, mas não deixe essa porta entrelaçada mais. Não aceite mais ser o fim de noite. Ah, porque é o pai dos meus filhos. Ah, porque ele abandonou a outra para ficar comigo. Não leve isso como mérito. Deixa ir. Deixa ir. Deixa ir é esquecer, Ju? Não. Eu ainda lembro, não tô aqui contando, mas não me dói. Não tem valor mais no meu coração. Não tem mais a expectativa do e se fulano voltar. O deixar ir é isso. Não é um botão de memória de liga e desliga, de apaga alguém da minha memória. Eu lembro, mas não tem mais valor. Eu lembro, mas não é mais a projeção do meu futuro. Não é uma carta que eu espero receber no meu futuro. Não é alguém que eu quero que entra comigo numa sorveteria no domingo 4 horas da tarde. Não é. Não é mais um sinal de amor. E se o fulano voltar? Eu estou bem posicionada. Ao ponto de saber como me posicionar. Santificada. De quem é o meu corpo, de quem é o meu futuro, de quem é a minha expectativa de espera. Eu não preciso mais dos sinais dele para poder ficar em dúvida, porque hoje eu tenho o direcionamento do Senhor, criado no secreto, em um tempo precioso de desapego, em um processo de redenção que doeu muito para não doer nunca mais. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero contar para vocês algo que o Senhor ministrou no meu coração. Como eu disse para vocês, quando nós vamos para o secreto para o Senhor, e eu entrei para esse secreto sem saber o que era o processo de deixar ir, e o mestre, o professor Jesus que ministrou no meu coração, quando nós entramos ali para o secreto, Deus começa a falar com a gente coisas que outra pessoa dizendo a gente não consegue entender, porque Deus ele tem uma subjetividade, sabe? Uma empatia por nós, uma subjetividade de nos ensinar na linguagem que a gente entende. E eu pensava assim, poxa, Deus, eu falava assim com Deus, eu sou tão burra, eu não consigo entender, as pessoas dizem que a gente tem que deixar ir, que isso ou aquilo, e eu não consigo deixar, eu não sei como fazer isso. E aí o Senhor começou a me ensinar dentro da minha linguagem, imatura, da minha linguagem rasa, do jeito que eu entendo, meio, às vezes assim, passa o letreiro e eu não consigo entender, e Deus começou a usar dessa forma, do meu jeito, do meu temperamento, dentro da minha personalidade. Eu sou explosiva, eu sou assim, então Deus, quando ele vai me falar alguma coisa, ele também é assim, porque ele precisa me ensinar dentro da minha temática, dentro da minha demanda. E aí, eu comecei a orar, né? Eu comecei a sentir que eu tava ali atrasada, que havia alguma coisa de errado nesse processo de espera. E aí, um belo dia, eu falei com o Senhor, eu falei, Deus, eu acho que tem alguma coisa errada. E aí, Deus começou a ministrar no meu coração, que no outro vídeo, né, que eu gravei falando sobre os 6 anos que eu orei por essa pessoa, eu contei até da música da Laura Sougeres. Eu contei até da música da Laura, que chama Canção do Desapego, e eu tinha recebido uma cantada de um irmão na igreja, e eu fiquei assim, meio fechada pra ele, e quando cheguei em casa eu falei assim, nossa Deus, esse fulano parece ser um bom partido, mas eu não quero ninguém, porque eu espero aquela pessoa, né? A porta é entreaberta. E aí, naquela madrugada, o Senhor me apresentou uma música que chama Canção do Desapego, e ali eu fui pro chão, e eu chorei muito, e eu comecei ali, naquele dia, o meu processo de me render ao Senhor, a amar o que o Senhor amava e a esperar quem Deus queria me apresentar no futuro. Naquele dia eu comecei, mas não foi o único dia que eu orei entregando. Eu vivi muitas outras orações
entregando aquela pessoa, deixando ela ir, desapegando dela. Essa foi a primeira vez que eu orei, que de fato, depois de 6 anos, o Senhor conseguiu, naquela madrugada, achar o meu coração disposto e disponível para ouvir. Não, filha, ele não é a pessoa que eu quero para sua vida. Eu tenho uma nova história para você. Foi o primeiro dia que o Senhor ouviu, que o Senhor me viu, na verdade, com o coração disponível. E ali o Senhor começou a falar, e quanto mais o Senhor falava, mais eu queria ouvir. Eu já estava mais madura, eu já tinha passado por alguns processos de cura na alma, e aí eu comecei a entender que era hora de deixar aquela pessoa ir. E passando alguns dias eu comecei a orar com muita dor, chorei muito, porque a sensação que eu tinha era de perda, era de fracasso, de orações em vão, de 6 anos esperando alguém que nunca ia chegar. Então, se Deus disse não para isso, será que Ele está dizendo não para todas as histórias? Será que eu vou morrer solteira? Será que eu vou ser para sempre uma humilhação na frente das pessoas, né? Porque a gente tem essa sensação. A sensação de ter orado em vão, a sensação de Deus não ter ouvido, a sensação de ter sido um fracasso, de ter criado expectativas em vão, à toa, de ter sido uma idiota, de ter sido uma ignorante, uma imatura, uma menininha ainda, mesmo apesar da idade já passar dos 30. Eu tava ali com essa sensação, com essa dor. Nossa, eu criei tantos sonhos à toa. E foi uma dor, foi um choro muito doloroso, foi um entregar, um movimento de entrega, né? Não somente de uma pessoa, mas de tudo aquilo que eu orei por ela, de tudo aquilo que eu esperei dela, de tudo aquilo que eu quis que Deus fizesse nela e por ela para me alegrar. Então, abrir mão daquela pessoa foi muito difícil. E não foi uma vez. Processos de deixar ir, orações de deixar ir, são orações que às vezes demoram tempo, mas que precisam ser contínuas. Quando você realmente se posiciona para deixar ir, porque eu deixei ir muitas vezes, mas eu ia e voltava. Eu buscava aquela pessoa, excluía ela do Facebook, daqui a pouco tava eu lá adicionando de novo. Bloqueava ela no Instagram, tava lá desbloqueando de novo e seguindo ela no Instagram. Esse deixar ir, que não fluiu do secreto, oscilava muito. Mas quando eu senti, né, o secreto me impulsionando a ter um posicionamento no mundo físico, ali no natural, eu fui ali um pouco mais posicionada, um pouco mais radical. E quanto mais radical eu era, mais bem posicionada, porque Deus, eu não estava fazendo da minha vontade, eu estava obedecendo a voz do Senhor. Então, quanto mais eu obedecia, por mais que doía, mais bem posicionada o Senhor me recolocava no meu projeto de vida, no meu propósito de vida, no caminho que eu tinha que trilhar, porque eu não estava simplesmente fazendo algo do nada, do acaso da minha cabeça. Eu estava agora obedecendo à voz do Senhor, e desobedecendo está em pecado, ela está em maldição. Então o Senhor me deu essa convicção de que eu tinha que estar em obediência ao Senhor para ser curada, para ser tratada, para ser tirada de um lugar de dor e levada no colo do Senhor para outro lugar. E ali eu fui obedecendo. Então eu fui orando várias vezes, não foi uma vez, não foi um mês, foram várias vezes. E aí o Senhor me fez uma alegoria. Deus, ele fala muito comigo em sonhos e em visões. E uma visão o Senhor me deu de um vaso rústico, muito grande esse vaso. E na visão eu interpretei que aquele vaso era o meu relacionamento com aquela pessoa, um vaso muito rústico. Não era um vaso bonito, de falar assim, meu Deus, que vaso bonito, mas era um vaso rústico. E não me atraía os olhos aquele vaso. Se fosse para eu comprar aquele vaso, eu não compraria. Mas era um vaso grande, era um vaso com um desenho diferenciado. E de repente aquele vaso quebrou, ele caiu no chão e ele era grandão. E ele quebrou em várias partes, em partes grandes, em cacos pequenininhos e esfarinhou, uma parte daquele vaso esfarinhou. E eu corri e peguei aqueles cacos e coloquei dentro da minha bolsa. E aquele foi o relacionamento que tinha sido quebrado, a aliança que tinha sido quebrada depois de muitas traições, depois de muitas humilhações, depois de muitas rejeições, aquele relacionamento foi quebrado. Aquele vaso foi quebrado. Não era um vaso que eu compraria, mas era um vaso que eu achei que era tão valoroso que corri lá e guardei os cacos dele. E aí, quando eu perguntei pro Senhor assim, Deus, como que eu deixo aquela pessoa aí? O Senhor respondeu ao meu coração, abre a tua bolsa e me entrega os cacos. E aí eu fui entregando os cacos grandes, né? Deus, eu entrego o sonho do casamento, eu entrego o sonho da restauração do filho que eu perdi. Senhor, fui entregando os cacos fáceis de serem entregados. E era difícil demais. Isso, eu tinha pegado com as minhas próprias mãos aqueles cacos. Então a minha mão, ela estava muito machucada. E aí eu fui entregando os cacos. Aí passava algum tempo, eu lembrava de alguma coisa, Senhor, Deus, eu tô lembrada, Deus, eu tô lembrando da pessoa de novo, então quer dizer que eu não deixei ir? Aí o Senhor falava comigo, continua entregando os cacos. E aí eu fui entregando os cacos menores, Senhor, eu entrego a saudade que eu tenho de estar com aquela pessoa naquele lugar. Eu fui entregando os sonhos grandes, os sonhos médios, os sonhos pequenos.
E aí passou um tempo, eu achei que eu tinha deixado aquela pessoa ir. Eu sempre falo, gente, quem tem que dar o veredito, que a pessoa foi ou não, que a gente conseguiu deixar a pessoa ir ou não, é Deus. E muitas vezes eu me dei alta. Deus, já deixei, tá? Fulano foi embora. Só que vira e mexe, eu começava a lembrar de umas coisas assim que eu já tinha esquecido, de alguns sonhos, de algumas conversas. Fui achando algumas fotos perdidas pelo computador, alguns prints de conversa. E aquilo eu pensava, Deus, por que isso ainda tá aqui? Por que eu não consigo apagar? Por que eu não consigo liberar isso aqui? Por que, querendo ou não, isso me prende essa pessoa ainda? E o Senhor falava, porque existe cacos dentro da sua bolsa. E aí eu comecei a ter que abrir mão dos caquinhos esfarinhados, que parece que não tem valor, mas vira e mexe quando você abre a bolsa, ai, espinha a mão, aqueles pequenos espinhos, aqueles pequenos farinhas que tinha enviado aquele vaso bonito, era o que ainda me mantinha presa nas pequeninas memórias. Gente, nós estamos entre mulheres, espero que estejamos só entre mulheres. Mas eu tinha lingerie, eu tinha calcinha e sutiã que eu usei em algum determinado momento, lembrando que o relacionamento, quando eu me envolvi com ele, eu não era cristã ainda, eu estava me afastada da presença do Senhor há anos, então a gente tinha uma vida sexual ativa. E eu comprava muitas lingeries. Então, gente, olha o meu nível de espera. Quando eu me afastei dele, né? Eu tinha comprado muitas lingeries e eu tinha guardado algumas lingeries no fundo da minha gaveta para caso ele voltasse. E na altura do campeonato eu já era cristã, eu já tinha entendido sobre a santidade no processo de espera, mas eu ainda guardava as lingeries. E aí, um belo dia eu abri minha gaveta e eu abri as lingeries, eu vi as lingeries, eu... Senhor, lembrei na hora do dia que eu comprei, com a mentalidade que eu tinha quando eu comprei, tirei as lingeries, falei, Deus, eu entrego nas suas mãos, eu rejeito essa expectativa. Eu não tô entregando, tipo assim, pra Deus só a memória, não. Eu tirei pra fora aquelas calcinhas, aquele sutiã, eu vou jogar fora. Nunca tinha usado, até calcinha e sutiã eu renunciei, porque eram as pequenas pedrinhas na minha esperança, na minha expectativa. Eram os pequenos caquinhos que ainda estavam dentro da minha bolsa. Todas as vezes que eu colocava a mão na bolsa, eu lembrava. Todas as vezes que eu abria a gaveta do meu guarda-roupa, eu lembrava do motivo que eu tinha comprado aquela lingerie. Eu poderia usar, não, já que ele não vai voltar mesmo, eu vou usar. Mas todas as vezes que eu usasse aquele negócio, eu ia lembrar a mentalidade, uma mentalidade que exalava prazer da carne, um desejo da carne de me relacionar intimamente com aquela pessoa. Então o Senhor, ele foi fazendo com que eu abrisse a minha bolsa várias vezes, a minha bolsa de memória, e fosse entregando para ele tudo que eu fui lembrando, o sonho de casamento, o sonho de ter uma festa de aniversário que ele me pedisse em casamento, o sonho do anel de noivado, o sonho de poder estar no domingo em almoço na família dele, o sonho de entrar na igreja com ele, o sonho de cumprir missões com ele, de fazer infinitas coisas com ele, de fazer uma festa surpresa, que na época que a gente terminou, eu tava preparando uma festa surpresa, acabou que não deu pra fazer a festa surpresa, e eu guardei aquela expectativa durante muitos anos no meu coração, as músicas do casamento, os amigos que a gente tinha programado que ia ser os padrinhos, e eu nem tinha mais contato com aquelas pessoas, eu fui entregando todas as minhas memórias. Deixar ir, amadas, significa entregar nas nossas memórias também, é ir abrindo essa bolsa dia após dia e deixando com que Jesus leve as nossas memórias. Não é um apagar de memórias, mas é deixar que Jesus vai tirando o valor. Ele vai mostrando pra gente que você sonhou muitas coisas sozinhos e que a vida que ele tem pra te dar é alguém sonhando com você. Que esse projeto de casamento que você já tem praticamente pronto, essas músicas que nós já colocamos ali, até a ordem certinha que a gente quer, a gente sonhou sozinhos. E o que o Senhor tem pra nos dar é alguém que vai sonhar junto com a gente. Deixar ir são processos dolorosos, mas precisa doer muito para não doer muito, nunca mais. É um desapego, é um movimento de entrega, é abrir mão daquilo que você começa a entender que não é para ser. Que é aquilo, abrir mão daquilo que te tira da presença de Deus, do caminho do Senhor, daquilo que não te move a ser cristã, a não estar em santidade, a não estar em um lugar de espera daquilo que realmente é de Deus para sua vida. É abrir mão do que dói, do que doeu e do que vai continuar doendo. Porque às vezes a gente pensa que é só casar que as coisas resolvem e as coisas não são assim, não. Eu quero te encorajar a deixar ir e olhar para os seus processos de deixar ir literalmente como fases. Você precisa viver fases. Reconhecimento de que está doente e precisa de alguém que te cure as raízes. Não existe Buscopan que vai na alma. Quem toca na alma é Jesus. Quem tem a cura das nossas raízes é o Senhor. Busque ajudas de pessoas maduras, de líderes eclesiásticos que você vai poder confiar, amigas que vão colocar a você a verdade que você precisa ouvir, mas que não vão te machucar.
Tente interpretar as coisas com a ótica da realidade, sem supervalorizar aquilo que a gente inventou. De uma pessoa, de uma espera. Vai doer. Eu não tô aqui para te prometer que não vai doer, não. Vai doer, mas é necessário a dor. Depois da dor, Jesus vai plantar flor. E você vai florescer para a glória dele em uma nova temporada, em uma nova estação, em uma nova história, que ainda pode não ser com alguém. Porque lembrando que deixar ir é abrir mão. Abrir mão para segurar outra pessoa é reposição. E existe um tempo de espera, um tempo entre você e Deus, um tempo de estar sozinha, de recolocar a sua mente no lugar, de aprender sobre o que é o amor, porque geralmente nós estamos com a visão sobre amor contaminadas. Seja forte e corajosa nos seus processos de deixar ir. Busque o Senhor como aquele único que vai te ensinar o que você precisa ensinar na sua dinâmica, na sua didática, na sua linguagem, no seu tempo, do seu jeito. Mas não desista de viver os seus processos de deixar ir. Por mais improvável que você seja, assim como eu fui. Hoje eu estou aqui para contar um testemunho que eu nunca imaginei contar. E eu espero do fundo do meu coração que se alguém, uma pessoa só, ouvir e desejar conhecer esse Jesus que nos ajuda nos processos de deixar ir, para mim vai valer muito a pena. Hoje eu gravo esse vídeo em abril de 2025, curada da dependência emocional. E todas as vezes que eu sinto que as minhas raízes estão sendo contaminadas, eu busco no Senhor a água poderosa que molha as minhas raízes com cura. Porque talvez esse processo de dependência emocional é uma cura contínua. Amém? Não desista dos seus processos. Nós ficamos por aqui e até o próximo vídeo.